Neste momento, recebemos Cris Estrela, referência no incentivo ao empreendedorismo feminino, que traz a palestra Empreendedorismo Feminino na Moda. Uma conversa inspiradora sobre liderança, autonomia e o poder transformador das mulheres no setor criativo. Seja muito bem-vinda, Cris. Que bom. Boa tarde a todos, a todas. Gente, a minha palestra é empreendedorismo feminino na moda, né? Mas pelo fato de eu ser feminina, de eu ser mulher, mas a moda ela é universal, ela é para todos, né? Então só o contexto, só para começar nesse contexto aqui, para os homens aqui não ficarem com alguma resistência. Eu sou Cris Estrela, sou advogada. A minha trajetória ela vem da iniciativa privada, então eu passei minha vida quase que inteirinha na iniciativa privada e mais recentemente entrei na gestão pública, né? E aí por que a Cris está falando aqui de empreendedorismo feminino na moda? Eu transitei por vários espaços de gestão na área de executiva, ora como empresária, ora como executiva, CLT mesmo, né? Então, tem essa experiência. Trabalhei na área de saúde, de educação, na área de shopping, serviços, na área contábil, então, em diversos setores. E o ano passado tive um propósito e entrei na gestão pública. Hoje eu estou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, na Secretaria Municipal. Lá dentro, eu estou como coordenadora da célula de qualificação profissional e dentro da célula de qualificação profissional e trabalho, eu sou responsável pelo Cine Municipal de Fortaleza e também pelo projeto dos ateliês de costura. Nós temos hoje, sob minha coordenação, 14 ateliês de costuras espalhados por diversos bairros de Fortaleza, mais um caminhão móvel também que presta serviço nas comunidades de Fortaleza. Então, dentro desses ateliês, a gente trabalha com qualificação profissional, e aí as mulheres que frequentam esses ateliês, elas têm esse trabalho, esse processo de qualificação. Esses ateliês, eles são abertos ao público, eles são montados com máquinas um pouco mais modernas, mas para quem tem indústria, existem outras ainda mais modernas. Então, são máquinas que hoje qualquer pessoa da população ela pode ir para algum desses ateliês e dentro do ateliê ela tem vários tipos de máquina que ela consegue executar qualquer tipo de menos complexo de trabalho, né, de costura e ter sua autonomia e vender isso no mercado de trabalho. Então, por esse motivo, hoje eu estou falando aqui de empreendedorismo feminino na moda, porque dentro da célula que eu estou hoje, a gente está trabalhando especificamente com a questão da moda feminina, né, com a questão do feminino. A grande maioria das pessoas que frequentam esses ateliês, elas são também realmente mulheres. Nós temos alguns homens, mas ainda é muito pouco, né, nesse mercado, no nosso mercado. Então, esse é o nosso tema. Nós vamos falar um pouquinho, alguns números. Eu não fiz minha descrição, mas vou fazer agora. Eu sou uma mulher não muito alta, tenho 1,65 m, não sei porque eu aparentei um pouquinho mais. Estou de salto alto preto, estou com uma calça tipo risca de giz bege, com preto e branco, um blazer também. E para quem tem alguma deficiência visual, imaginem, não sei se já ouviram falar em Didi Mocó, hoje eu estou me sentindo um pouco de Didi Mocó, porque esse terno ele tem umas ombreiras um pouco assim sobressaídas do ombro. Então, para você ter esse tipo de descrição, eu tenho um cabelo um pouco loiro, né? Acho que é isso. Sou branca, parda, não temos muitos brancos no Brasil, brancos mesmo, então considero parda. E é isso. E eu sou Cris Estrela, tem o meu arroba aí na tela.
Esse Estrela, para quem não sabe, vocês talvez perguntem depois, ele é sobrenome de família, gente. Eu sou paraibana. Esse sotaque também, ele é paraibano. Nós estamos aqui, minha família veio para cá, acho que esse ano completa 37 anos que nós estamos aqui no Ceará, então cearense já de coração. E é isso. Então, a gente vai falar um pouquinho do empreendedorismo feminino na moda aqui no Ceará, um pouquinho em Fortaleza, e vamos falar de algumas histórias reais que vocês já conhecem bem, mas a gente vai passar um pouquinho sobre eles. O empreendedorismo feminino como potência no Ceará. Então, em janeiro e fevereiro de 2025, mais de 12 mil empresas foram abertas e essas empresas tiveram mulheres como sócias. Então, é um número bem considerável. Foram 6 mil empresas abertas, das quais 6 mil são mulheres, gente. 36% dos empreendedores no Ceará são mulheres. Ou seja, nós temos uma média de 432 mil empreendedores no Ceará e 36% são mulheres. Em 2023, 44.365 empresas foram abertas. Naquela época, a gente ainda não fechou o ano de 2025. Naquele período, a gente tinha 42% de mulheres participando dessas empresas, né? Então, a gente está com 36 agora, falta ainda 2 meses, a gente tem que correr um pouquinho mais, as mulheres têm que... Né, imagina aqui, viu, Fabinho, que depois daqui do seu projeto, que as mulheres tenham um pouco coragem aí para empreender mais aí no mercado, para a gente aumentar esses números. E uma coisa também que é impressionante, né, porque a gente escuta muito falar de empresas, indústrias, grandes fábricas de construção, mas 75% dos empregos formais hoje, elas são feitas por pequenas e médias empresas. Então, gente, não tenhamos medo de empreender. O empreendedorismo, ele começa nesse momento mesmo, ele começa pequeno, ele começa de uma ideia, ele começa aqui de 2 pessoas que se juntam, ele começa dentro você começa a empreender pequeno, vou fazer uma pequena costura e levar isso para dentro dos eventos, isso é empreender. Então, está aí, ó, 75% são de pequenos e microempreendedores, então não pensemos em crescer, já começar grande, pensamos em começar inicialmente. Cada CNPJ aberto por uma mulher é uma história de coragem de futuro. Nós sabemos que a mulher, para empreender, e a gente vai ver um pouquinho mais lá à frente nos slides, existe uma dificuldade muito grande, a começar pela carga de trabalho que a mulher tem. Então, quem está aqui sabe muito bem que a gente tem que desempenhar o nosso papel, né, um pouco mais pujante do que o homem. Já tem homens que desenvolvem com a gente, já caminham junto com a gente, mas a gente tem que trabalhar. A gente é a mulher que organiza a estrutura da casa, é a mulher que organiza a estrutura dos filhos, colégio do filho, enfim. Sem falar daquelas que hoje são provedoras do próprio lar com seus filhos. Então, a gente tem uma jornada realmente tripla. E o que prejudica, né, o que atrasa um pouco mais essa autonomia da mulher em empreender. Então, cada CNPJ aberto por uma mulher, para mim, é uma história de coragem de futuro. Porque a gente precisa ter coragem para empreender. E não é fácil você, às vezes, ter um emprego seguro, né? Quantas pessoas deixaram de ter um emprego CLT com carteira assinada para começar do zero e empreender? Então, realmente, isso aí, para mim, quando você consegue outra coisa. Quando eu digo CNPJ, essa mulher ela já saiu da informalidade, o que já é um passo completamente diferente de empreender sem CNPJ e empreender com CNPJ, porque com o CNPJ você vai mais além, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas só para contextualizar aqui, quem já empreende, quem já tem uma... Vamos começar por quem empreende, mesmo sem ter CNPJ aqui. Quem empreende com CNPJ?
já tem mais pessoas empreendendo com CNPJ do que sem. Isso é muito bom. Isso é bom porque com CNPJ a gente consegue crédito, que é um segredinho para quem quer crescer no empreendedorismo, viu, gente? Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre o cenário do nosso estado, certo? Para a gente entender a potência que é a moda no estado do Ceará. Então, mais de 6 mil CNPJs ativos ligados à moda e confecção. Esses são os nossos números aqui no estado do Ceará. 80% dessas empresas que têm CNPJ, elas são lideradas por mulheres. São gerados 70 mil empregos diretos e indiretos. Nós sabemos que nós temos os empregos diretos e temos os indiretos também. São famílias que estão ali dentro de alguma atividade que agrega nessas atividades. Hoje, o Ceará ela é exportadora de criatividade e identidade cultural. 149 mil empregos diretos foram gerados só em 2023. A gente ainda não tem esses dados de 2024, 2025. Então, são 149 mil pessoas empregadas no mundo da moda. Em 2023, nós tivemos 74.700 empresas ativas na área da moda. Foram gerados 268 milhões em 2026 de exportação. Então, o Brasil, o Ceará, ele não só produz para o cearense, como ele produz para todo o Brasil e como ele tem a atividade dele de exportação muito forte. Então, são números, 268 milhões de dólares, são mais de 1 bilhão, só gerado aqui no Ceará para exportações na área da moda. 60,48% das vagas formais, elas são ocupadas por mulheres. Então, a moda ela gera, de certa forma, o empreendedorismo. Né? Na moda, ela gera muita retorno para as mulheres. E um número histórico do ano passado, que isso aqui é a movimentação nacional, nós geramos 7,8 bilhões de vendas em movimentação anual na área de moda. Então, são números interessantes. Né? Para falar de empreendedorismo, a gente tem que falar de números. Então, que vocês fiquem cientes desses números e comecem a fazer parte desses números. E esses números eles são hoje grandiosos, mas eles são feitos por pequenas pessoas. Lembra lá atrás que nós falamos que nós temos 75% de pequenos e microempreendedores. Então, esses 75% de pequenos e microempreendedores, aquela pessoa que costurou uma calcinha, como nós fizemos essa semana no ateliê aqui com nossa talentosíssima Jana, elas fazem parte, elas geram esses valores de bilhões que a gente vende. Então, cada pequeno empreendedor que ele vai numa feirinha, que ele faz aquelas exposições naquele tabuleiro, junto com um grande empresário que coloca grandes lojas, né? Tanto aqui como fora do eixo Ceará e fora do Brasil, eles geram bilhões em vendas e que são revertidos todo aqui para o nosso povo do Ceará. Elas fazem o Brasil vestir o Ceará. Então, nós que produzimos moda no Ceará, nós vestimos o Brasil e nós vestimos o mundo. Então, é para a gente ter orgulho do que a gente está fazendo, porque cada pessoa dessa aqui está se vestindo do Ceará. E aqui, gente, a gente está falando, né? Quando eu digo que estamos vestindo o Ceará, aqui a gente está falando de costureira, aqui a gente está falando de estilista, aqui a gente está falando de empreendedor, de gestor. Né? A moda é o território da liderança feminina. Então, quando a gente fala em grandes números, esses números eles começam desde quem costura, desde quem produz, desde aquele que vende o tecido, desde quem é o gestor dessas pequenas e médias e grandes empresas. Então, a moda ela gira por todo esse espaço que não é só a moda em si. Então, toda essa cadeia de costureiros, de estilistas, de empreendedores, de gestores, eles entram nessa moda.
nesse círculo da moda. Quais são os principais desafios que a gente tem hoje no empreendedorismo? Eu digo, quando ainda há fios soltos, né, a gente faz uma alusão à costura, mas nós temos alguns detalhes que nos limitam, e quando eu digo nos limitam, é pequeno, médio e grande empreendedor. Como nossa colega falou, a última palestrante, seu nome? Diana. Então, nem tudo são flores, e a gente vai já falar um pouquinho sobre isso, porque, sobretudo, para você empreender no Brasil, se precisa ter muita resiliência, muita força de vontade. Ou seja, você é quase sobre-humano você sobreexistir como empreendedor no Brasil. Então, você precisa acordar todo dia querendo manter esse propósito vivo. Então, eu quero uma salva de palmas aqui para todas as pessoas que tiveram coragem de empreender. Porque é uma guerra diária. Então, o que é que a gente tem? Quais são os desafios hoje para quem quer empreender? Ah, Cristiano, eu quero empreender, mas não tenho acesso a crédito. Acesso limitado a crédito e capacitação. O que é que acontece? Existem dados que eu não trouxe aqui, mas o crédito para a mulher, ele é mais difícil do que para o homem. Quando você chega no banco, que você vai pedir empréstimo, eu já passei por isso, não uma vez, nem duas, nem três. O fato de você ser mulher, você já limita as portas. Se meu marido estiver numa sala com um gerente reservado e eu estiver do lado, ou o marido de qualquer uma de vocês e vocês do lado, vocês podem verificar o nível de dificuldade. Então, isso existe, isso é real, porque eu passei isso na pele. Outro ponto. Você convenceu o gerente de banco a aportar no seu negócio. Porque a gente, quando quer crescer, a gente começa pequenininho, né? A gente começa ali comprando a agulha, a linha, a costura, a máquina, contrata um, contrata dois. Então, tudo tem uma proporção. Você vai crescendo. Uma grande empresa, ela não nasce. Quantas empresas nasceram de fundo de quintal, da nossa garagem, da nossa casa, né? Então, eu sou do interior da Paraíba, eu também, né, compartilho algumas histórias dessa forma. Então, as coisas não são tão fáceis quando as pessoas veem, né, a gente chegar num determinado ponto, acha que foi tudo fácil, não é. Aí você passou pela possibilidade de ter acesso àquele crédito. Aí você é mulher. O risco de um negócio para a mulher, o banco avalia como mais risco. Então, o que é que ele faz? Se o teu marido, a mesma empresa, pede um empréstimo aqui, o juro dele é mais baixo do que o meu, que sou mulher. Porque ele avalia que um negócio, né, não sei de onde vem, é do imaginário masculino, e isso se transporta para os negócios. Então, ele imagina que aquele negócio pode não ter sucesso, é mais arriscado, e quanto mais risco, né, a gente vê na economia, quanto mais risco um país tem, maior as taxas de juros. Então, meninas, prestem atenção quando vocês forem empreender, para chegar, quando vocês precisarem um dia de pedir crédito, vocês vão muito bem organizadas. Vocês preparam um PowerPoint desse aqui, massa, sabe? Porque se eu não falar nada, o PowerPoint já convenceu. Então, vocês se preparem para as perguntas, né, sobre o seu negócio, sobre os números do mercado, sobre os números de futuro, porque tudo isso vai influenciar se eles lhe dão o crédito e vai influenciar, quando eles dão o crédito, no percentual de juros que você vai pagar. E, gente, a gente pensa que 4%, 5%, dependendo do banco que você vá, ao ano é pouco, não é. Qualquer juro você está tirando do nada, você está construindo um negócio. Porque tem muita gente que se engana com a questão de juros, né? O BNB ele faz uma análise muito boa quando vocês vão pedir crédito no banco. Sempre procura o BNB, eles têm ferramentas para que vocês cheguem a um consenso de juros, mas você imagina que eu estou aqui saindo do zero. Tenho nada. Aí vou no banco e presto um empréstimo que ele vai me gerar ao ano 5%. Então, eu vou terminar o ano, eu não tinha nada. Se eu não vender, se eu tiver prejuízo, não estou falando de ter lucro, eu já estou devendo ao banco 5% de nada. Então, negocie cada 0,1% de juros que vocês
adquirirem em bancos, porque isso faz uma diferença danada. E outra coisa, economia no Brasil. Eu me lembro quando a gente teve a transição de... E não falando de política, tá? Mas nós tivemos transição política do ano presidencial há 3 já, né? E eu tive uma crise imensa nessa época. Eu estava com depósito, um atacado de estivas e cereais. E nós passamos 8 meses sofrendo. Foi terrível, porque a economia nossa no Brasil, vocês que vão empreender, quando vocês crescerem um pouquinho, quando a gente é pequena, a gente não percebe tanto, mas quando a gente cresce, qualquer mudança econômica, qualquer mudança que ocorra no país, ele influencia diretamente no nosso negócio. Nós passamos 8 meses na peia que eu digo, pronto, vai quebrar. Que influencia, viu, gente? Às vezes você acha que está numa crescente, então, de repente, você está faturando bem, você para de faturar, e aí seus custos continuam o mesmo. Você continua com as mesmas costureiras. Se você tem um galpão, você continua com o mesmo aluguel, né? Às vezes, para você manter a produção, você tem que comprar uma quantidade de tecidos um pouco maior, né? E aí, quando a produção baixa, você fica com tudo aquilo lá. O aluguel do galpão é o mesmo, os funcionários são os mesmos, o compromisso que você comprou, o material é o mesmo. E então precisa ter muita reestruturação, precisa ter mentorias financeiras, que é uma coisa que a gente também vai falar aqui, que é necessário para quem vai empreender. Dificuldade de formalização. Quando a gente fala em crédito, só tem crédito quem é formalizado. Se você for hoje, você quer crescer seu negócio, quer dar um up, quer ter uma loja, quer botar outra loja, você precisa estar formalizado. Nenhum banco, nenhuma instituição, ela vai te fomentar financeiramente se você não for formalizado. E aí a gente tem ainda essa rejeição, porque eu não quero pagar imposto, porque eu não vou me formalizar. Mas se você não se formaliza, você continua, o seu crescimento ele é menor. Até para você comprar, né, os insumos para a sua fábrica, para a sua indústria, para a sua pequena loja, você tem uma certa dificuldade. Porque como você não fatura, você não tem como mostrar para essas empresas que você tem lastro para fazer a compra, para ter prazo. Muitas delas vão te vender somente à vista. Então, a formalização é muito importante para quem quer crescer e para quem quer empreender. Então, gente, se você tem uma empresa, o empresário ele pensa muito assim, a gente paga muita carga tributária, paga. Mas se você fizer os custos, que aí entra na qualificação, na capacitação, se você fizer tudo certinho, não é fácil não, viu, gente? Mas se você fizer tudo certinho, você consegue chegar lá na formalização. Porque também para você se formalizar tem custos. A gente sabe disso. Então, eu quero sair agora, Cristiano, vou sair agora e vou abrir um MEI, R$ 70 por mês só para abrir o MEI. Eu nem sei se é mais 70, talvez já tenha até aumentado. Então, tem, sim, impacto a formalização. Então, quando você for formalizar, você precisa estar muito bem organizado, muito bem alinhado para poder fazer essa transição. E visibilidade da mulher empreendedora, né? A gente é inviabilizada, sim. A gente precisa fazer um esforço gigantesco, né? Um empreendedor masculino, ele tem muito mais potência de visibilidade do que uma mulher. Então, existe também, você que é empreendedora, você tem que saber que também existe essa coisa, né? Falta de redes de apoio e mentoria. Então, não existe, quase não existe, quando existe, a gente não procura. Por exemplo, um espaço como esse aqui é um espaço onde a gente devia estar aqui, querendo saber quem é quem, que são os espaços, quando eu faço eventos de empreendedorismo, o network ele é super importante. O meu primeiro estágio, quando eu fui fazer direito, eu, por acaso, também sou advogada, e eu cheguei aqui no Ceará, não conhecia ninguém, fazia direito. Meu Deus, como é que eu vou conseguir um estágio aqui em Fortaleza? Você só conseguia estágio se conhecesse fulano, cicrano. E eu fui bater na porta das pessoas para pedir estágio. Eu já tinha 35 anos de idade, eu fiz minha faculdade de Direito, já era uma jovem senhora, já com 2 filhos, né?
já bem, fui mãe muito jovem, e eu fui lá, empresária, com o sonho de fazer direito, pedi um estágio. Fui estagiar de graça. Não tenho estágio aqui, não tenho como lhe pagar, eu não quero que me pague. Eu quero aprender, porque eu vou sair da universidade com a teoria, mas eu não tenho a prática. Então, assim, precisa ter coragem, precisa chegar num evento como esse. Cristiane, eu estou com uma dificuldade. Você falou ali tanto em formalização, estou querendo me formalizar. Você poderia ter uma conversa comigo? Eu faço isso, eu sou atrevida. Eu faço isso. Ah, tem alguém de uma empresa ali, como nossa colega até falou, que devia ser obrigatório estágio dentro das fábricas, né, dentro de algumas empresas, a partir de, sei lá, faturamento, o número de pessoas. Por quê? Porque esses estágios, a gente tem muitos talentos. E outra coisa, o próprio mercado procura talento todos os dias. Nós somos empresários ou gestores públicos, nós somos carentes de talentos. Então, você tem um talento aqui que eu posso, também não é fácil, né, gente? Não é dizer assim, eu vou bater na porta e vou conseguir, não. Mas nós somos carentes de talentos. Então, de repente, alguma empresa está precisando de um talento como o nosso aqui, e a gente veio num evento como esse, vimos estilistas famosíssimos, empresários famosíssimos, mentores, empreendedores, e a gente não fez nada. Eu vou lá, eu vejo quem é o palestrante, às vezes eu vou num evento só para bater no ombro daquela pessoa, porque eu preciso de uma informação ou de alguma coisa. Nos prepararmos, porque uma única pergunta, as pessoas também têm tempo limitados, né? A gente sabe disso. A gente ser direto. Às vezes, quando você está num evento como esse, uma pergunta que você faça para você formalizar ou tomar uma decisão numa empresa, você precisa fazer só aquela pergunta. Eu, quando estava naquela fase lá que eu lhe falei, que foi logo após a pandemia e também a eleição, depois de 8 meses eu digo, eu vou quebrar. E eu fui num evento de funerárias, veja só, que uma amiga minha era presidente, que é um mercado multimilionário, né? Assim como a gente está vendo aqui, é um mercado multimilionário. Então, não nos enganemos, gente. Quando eu trago aqui esses 7 bilhões, é porque a gente pensa no micro, mas não vê o macro. E aí ela fez o evento e eu vi que ia estar lá uma CEO do banco, acho que não sei se era Santander, e eu estava tão desesperada, porque eu já tinha feito uma mentoria aqui em Fortaleza, e esse mentor, ele é um mentor financeiro, ele disse assim para mim, eu estava querendo expandir meu negócio. E ele disse assim, pare tudo que você estiver fazendo. Pare. Só vá vender. Se você estava reformando uma unidade, sua loja, contratando, você vai parar agora e você vai esperar até dezembro. Ele, um argentino da consultoria para grandes empresas aqui, a minha nem era tão grande assim, me deu esse conselho num café sem eu pagar, porque se eu fosse pagar, talvez tivesse quebrado a minha empresa mais, né, tivesse chegado lá. E aí eu digo, cara, esse cara é argentino, ele é conservador, não estou acreditando nisso. Aí teve esse evento que a presidente da BPW, que era na época uma presidente da BPW, que é uma associação de mulheres empresárias que eu participo, ela me convidou e eu fui. E eu fui naquela palestra só para fazer uma pergunta. O que é que ela achava que ia acontecer naquele momento que a gente estava passando no Brasil? Ela disse, Cristiano, só mais 2 meses. Porque a política estava se ajustando, né? Governo antigo saindo, governo novo entrando, os ministros, aquela coisa toda. E, de fato, aconteceu 3 meses, não foi 2, mas 3 meses depois o mercado se realinhou. Então, a gente também precisa ter o conhecimento, a gente precisa saber a hora de acelerar e a gente precisa saber a hora de parar. Porque, às vezes, a gente fica cavando a própria cova. Informalidade elevada, apesar de tudo, a gente ainda tem 72% desse público feminino dentro da informalidade. Então, os empresários, né, micro, pequeno empreendedores, normalmente não formalizam, porque a carga tributária, e quando vocês forem se formalizar, vocês precisam pensar sobre isso. Essa outra empresa que eu coloquei, eu decidi colocar ela no lucro real. Eu estava pensando em crescimento, que tudo isso vocês têm que pensar. Gente, vá no BNB. Eu, quando fui abrir a minha empresa, antes de abrir a empresa, fui lá no BNB fazer algumas perguntas. Eu só pedi crédito no banco 2 anos depois. 2 anos, porque eu precisava crescer.
Ele disse, Cristiane, se você precisa crescer e vai precisar de crédito, eu aconselho você a abrir no lucro real. E assim foi feito. Eu pedi crédito sem garantia, gente, só com a garantia de vendas. Então, a gente precisa ter nuance e precisa perguntar. Não, igual a criança. Sabe quando a criança tem uma fase que pergunta tudo à mãe? A gente, quando quer empreender, a gente precisa perguntar tudo, a toda hora, a todo momento. Porque cada passo e falso que a gente dá, a gente retroage um pouquinho. Então, não tenha medo. Procure o banco antes. A gente vai falar lá na frente. O Banco do Nordeste hoje tem microcrédito, especialmente para mulheres. Fiz um evento sábado atrasado. Levamos o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste lá está doido para dar dinheiro. Não apareceu ninguém no evento precisando naquele momento. Mas eles têm tem para os pequenos e tem para os grandes. Né? Então, você chega lá, vai se aconselhar, eles te dão consultoria, eles fazem alguns relatórios para você entender que estágio de maturidade vocês estão, que nós estamos. Né? Então, eu, quando comecei nessa minha última empresa, eu fui lá, 2 anos depois foi que eu fui atrás de crédito. Crédito barato. Se eu não tivesse aberto no lucro real, eu não tinha pego o empréstimo que eu peguei, com os juros que eu peguei e com as garantias que eu não tinha. Então, a gente precisa entender tudo isso. E antes de começar, a gente faz umas perguntas, procura ali, vai aqui, vai acolá, até a gente chegar num denominador comum. Gente, quem está controlando o tempo, eu falo, viu? Concorrência global, custos mais altos, né? A gente sabe que, para quem está empreendendo hoje na moda, a gente tem os entrantes de fora, né? Shein, quem mais? Antes era AliExpress. Enfim, isso mudou um pouco o nosso cenário brasileiro, não foi só cearense, né? Então, a Amazon, eu que sou do Cine, faço seleção toda semana para a Amazon. O depósito deles aqui é imenso. Então, esses produtos vêm de fora, não só na moda, eletrônicos e tudo mais. Então, a gente tem que pensar nisso aí, porque hoje essa concorrência global, ela de fato, ela existe, né? Os custos são altos, os custos brasileiros, eles são maiores que os custos, tanto que teve aquela briga que o governo foi aumentar os impostos e tudo mais, aquele movimento lá foi para preservar nossas empresas brasileiras. Porque como eles têm um baixo custo de produção lá, se a gente não aumenta o imposto da entrada dele, quebra as empresas brasileiras todas. Então, como eu digo, a economia ela sempre está presente em tudo que a gente vai fazer, principalmente no empreendedorismo. Baixa produtividade, tecnologia defasada. A gente ainda usa a tecnologia defasada, acho que já falaram aqui antes sobre isso, ou vai ter gente falando amanhã no cronograma. E falta de articulação na cadeia produtiva. Quando eu digo falta de articulação, todos os empreendedores na área de moda, eles trabalham de forma isolada e desarticulada. Já tem hoje, a gente tem os sindicatos, né? Os sindicatos, você comprando junto, se junta 100 empresas para comprar tecido, ela sai muito mais barata. Então, a gente ainda precisa ter esse movimento aqui, que a gente tem o Sinditexto, o Sindiroupas, mas quando eu compro, a Associação dos Atacadistas, elas fazem isso. É tanto que, por exemplo, os supermercados, existe Uniforça, existem várias associações que pegam um conglomerado de 100 empresas, 150 supermercados, e eles compram conjuntamente. Você já imaginou se você senta, né, com 100 empresários da área de confecção e você começa a comprar de forma organizada, colaborativa e numa cadeia produtiva, esse custo ele cai. Então, esses são ainda alguns fios soltos, né, que a gente precisa, que o empreendedorismo precisa se desfazer, que eu digo que são os nós da desigualdade, né, se organizar para que a gente tenha mais efetividade. Aqui eu falo um pouquinho sobre o poder público e o empreendedorismo, né, quando eles se encontram, porque se fala muito mal do... Eu, quando era da iniciativa privada, eu odiava o setor público, não vou nem mentir. Eu não entendia, eu como empresária, sem entrar nas políticas públicas, eu achava que tudo que a gente pagava era imposto demais e a gente não tinha nada. Mas, ao contrário, gente, as feiras, eventos e espaços colaborativos,
quem faz parte aqui, quem principalmente é micro e pequeno empreendedor, elas são todas fomentadas pelo poder público. A gente teve agora o Dragão Fashion, a gente teve a FENACE, a gente teve a Feira do Empreendedor, onde todas elas tinham pequenas e microempresas e grandes empresas, né? Teve a SEARTE. Então, a SEARTE é um próprio espaço onde ela dá espaço ao empreendedor cearense, né? Está lá toda forma de cultura, de expressão artística do nosso artesanato lá. Então, o poder público, eu chamo das 3 forças do progresso. O poder público, as parcerias privadas, eles transformam em empreendedorismo feminino. E quem é empreendedor, ele precisa saber utilizar cada espaço desse. Porque você quer fazer uma feira, você pode procurar o poder público, você pode conseguir incentivos fiscais, incentivos financeiros para estar realizando eventos, mostras do seu material, enfim, crescimentos da empresa. Então, o poder público, aliado à iniciativa privada, nós precisamos saber trabalhar com essas forças. Que lá atrás, antes de eu entrar na gestão pública, eu não sabia. Eu não sabia trabalhar com isso. Hoje eu já vejo sobre outra perspectiva e quero trazer isso para vocês. Procurem os espaços. E aí, o que é que eu falo aqui? Eu falo ateliê de modas da Secretaria de Desenvolvimento, né, de Fortaleza, que está lá sob a minha coordenação. Você ser uma mulher e você quer uma renda extra, você tem suas atividades, você não precisa deixar a sua casa, você não precisa deixar seu almoço, você não precisa deixar seus filhos, você, no seu próprio momento, você se organiza, vai lá costurar e você tem uma renda, isso aqui é obra do poder público, trazendo para a comunidade, trazendo para a população alguns benefícios. E aí a gente tem aquela pequena geração que a gente vê lá os números, aqueles bilhões, ele está aqui. Empresas como Sebrae, BNB, FIEC, FEComércio, nós estamos realizando aqui um evento dentro da FIEC, né? Então, é um espaço que a gente pode utilizar, que a gente pode requerer. BNB, temos os créditos baratos. Gente, tem os bancos privados, mas procura o Banco do Nordeste, primeiro, por ser o Banco do Nordeste. Segundo, porque eles têm linhas de crédito específicas para mulheres. O Sebrae delas. Então, esses bancos, eles vão ver a gente como nós somos. Eles vão dar valor, porque eles sabem. Eles têm números, não é só daqui, eles têm números das nossas artesãs de Tianguá, do Aquiraz, do Maranguape. Então, procurem os espaços corretos. Alinhar poder público com parceria privada. Na parceria privada, aí a gente também tem no poder público as qualificações, que são importantes. Se você quer um passo maior, uma qualificação maior, aí você vai para a iniciativa privada, porque, de fato, os cursos, né, faculdades, algumas faculdades mais específicas, a gente tem que procurar a iniciativa privada. Na iniciativa privada, a gente traz inovação, tecnologia e também investimento. Então, procura essa questão da tecnologia e inovação, que isso também vai fazer a maior diferença. Daqui um pouco eu vou falar sobre isso. Eu trouxe aqui alguns casos locais, né? Só citei 2 pessoas, 2 senhoras, a Carolina de Souza, lá do Vale do Jaguaribe, o Filé, nossa história, nossa cultura, a senhora Benedita, que é de Maranguape, né? O legado do bordado à mão. E quando a gente fala em empreendedorismo, a gente não pode deixar de citar nossas raízes. Isso aqui são raízes, gente. O Ceará, hoje, ele chegou aonde está. Nossa economia e o nosso empreendedorismo na moda do Ceará, ela é autoral, né? A gente usa, você vê aí os grandes estilistas, a gente usa elementos do cariri, das palmeiras, dos cocos, a gente tem água de coco sempre, né, trazendo essas misturas, a Cândida aqui com a criatividade dela e tantas outras que tudo que a gente precisa para fazer uma moda, a gente está aqui. O linho, as rendas, o filé. Então, assim, é de uma riqueza. E se você for ver, eu estava fazendo essa pesquisa para fazer esse evento e outros também, quando você vai ver a moda lá de fora, eu não sei aonde é que eles... Depois eu quero conversar aqui com algumas estilistas, de onde eles estão fazendo nossas rendas, a Chanel, uma série de empresas copiando
copiando literalmente a nossa produção, né? Vocês que estão empreendendo aí na moda, que são as estilistas, as designers, as empresas, vocês estão vendo que eles estão... Eu fiquei horrorizada. Eu digo, gente, aí eu vou lá na foto próximo para ver, e é o nosso material. Eles não têm essa cultura. Então, será que eles estão contratando isso aqui? Estão levando lá para fora? Então, essas mulheres aqui, gente, isso aqui é alma, isso aqui é cultura, isso aqui é ancestralidade. E tudo que a gente precisa na questão de ideia, de inovação, ela está vindo aqui. A gente vai buscar na própria fonte. A gente tem fonte inesgotável. Nós temos mares, nós temos rios, nós temos todos os tipos de plantas. Tudo isso, ela inspira. Ela inspira vocês que têm essa criatividade para o design. Né? Eu não sou criativa, gente, eu sou muito de números. Eu sou de ideias e de execução. Mas eu tiro o chapéu para vocês que são artistas, artesãos, designers, porque é fantástico. Se não fosse a ideia criativa de vocês, nada disso saía do papel. Então, a gente não deixa de privilegiar os casos locais, essas pessoas. A Jana fez aqui, agora estou falando que a Jana também fez, a Cândida está fazendo o tempo todo, a Jo palestrou hoje, vai palestrar amanhã. A Jo, que é outra maravilhosa, vai palestrar amanhã, e essas mulheres trazem para o design delas, para a vida delas, né, para projeto de vida e de empreendedorismo delas, toda essa cultura que elas vão buscar. A Jana teve agora no aniversário com o Paulinho, com o Fabinho, no aniversário do Expedito Celeiro, né? Aí eu fui olhar também, já tem uma série de produções fora do Brasil com os designs do Expedito, só que não naquele jeito, preto, branco, uma coisa mais moderna, mas é a mesma técnica, a mesma coisa que o Expedito Celeiro faz aqui há décadas, né? Daqui a pouco ele vai entrar em séculos aí, se Deus quiser. Então, a gente tem que privilegiar quem está procurando, não na parte de empreendedorismo, mas ideias, né? O pessoal que é de design mesmo, a cultura local ela é fantástica. E o Ceará, a gente não precisa ir para longe, não. Não precisa ir para Paris aprender nada, não. Está tudo aqui dentro. Só precisa sair, fazer uma semaninha né, de fazer um intercâmbio aqui em cada cidade dessas, que não são poucas, né? O pessoal do filé, o pessoal, enfim, do artesanato, do bordado, é só escolher esses locais, você sai de lá já cheio de ideia. Eu mesmo estou quase botando, estou querendo fazer alguma coisa. Eu digo, eu quero fazer um artesanato, uma coisa, estou doida para fazer essas coisas. Porque está me dando muito prazer em ver e acompanhar, né? Porque eu venho do interior da Paraíba, né, gente? Interior da Paraíba, eu sou da época, vocês me veem com essa carinha jovem, mas eu não sou jovem como vocês pensam. Deus me deu um privilégio que eu não sei nem porquê. Mas eu sou do tempo do pote de barro, eu sou do tempo do filtro de barro, que a gente tem que estar trocando aquele filtro, do caneco de alumínio, da chinela havaiana azul com branco. São tantas coisas que, né? Da máquina de costura antiga. Antigamente, todo mundo costurava. Na minha rua tinha uma senhora que fazia bilro, naquela almofadona. Então, assim, tudo isso eu vi. Infelizmente, eu entrei na área do empreendedorismo executivo e me tornei uma Didi Mocó. Enfim, mas de vez em quando eu não estou aqui, eu gosto de estar com o pé no chão. Inclusive, foi um trauma, porque eu andei muito o Brasil e sempre nesse mood aqui, né, de executivo, trabalhando em grandes empresas. E hoje, para eu relaxar, eu tenho que ir para um lugar pé na areia. Ou é uma fazenda, ou é um sítio. Não me dê um hotel de luxo, não, porque é como se eu estivesse vivendo o mesmo do mesmo, né? São as raízes, porque eu tive uma infância maravilhosa, solta no meio da rua, só Deus sabe como foi maravilhoso. E aí eu não posso deixar de destacar, como a gente também falou, né? Eu sei que tem inúmeras outras marcas, eu citei só duas aqui, porque do ano passado para cá, né, tanto a Catarina Mina como a Marina Bitu, elas fizeram exposições internacionais. Então, de onde vem nossa produção e para onde ela está indo? Isso aqui é muito patente. Essas produções que estão saindo do Brasil, da mão dessas mulheres aqui, né? Elas estão indo para cá, elas estão vestindo o mundo. Porque hoje
Catarina Mina, eu não sei nem quantas lojas já existem no Brasil. Acho que tem até fora do Brasil agora também, não é? Pois é. Já vende. Então, outro dia eu queria conhecer a moda da Marina e liguei para lá, mandaram uma malinha lá para casa, coisa linda, vem numa sacolinha, né? Tem um cheirinho característico. Então, agora isso aí é quando a gente está lá na frente, né, gente? Vamos fazer o que a gente tem, que a gente pode fazer isso. Uma pequena marca, ela com a marca bem desenhada, ela com um produto que não precisa ser tão, né, sofisticado, elaborado, embalado, a gente pode ter o mesmo conceito quando a gente vai vender. Então, trouxe essas referências, porque a gente precisa entender que essa moda, inclusive, essa coleção aqui da Marina Bitu, ela foi desenvolvida através da história da Djanira, né? É tanto que a foto das roupas é uma mulher negra, uma mulher nossa, né? Já teve outras, os lançamentos são sempre com temáticas nossas nordestinas. Então, é Ceará para o mundo, literalmente. Milão, pois é. Nós tivemos também agora vários estilistas, né? Agora fora também o Ivanildo, e é maravilhoso a gente estar acompanhando isso, né? Então, por acaso estamos falando do contexto cearense, mas no contexto nordestino, amanhã nós vamos ter o maravilhoso também. Gente, eu sou ruim de memória, viu? Aí eu tenho que ainda bem que eu tenho os auxiliares aqui. Maravilhoso, o cara do Piauí, né? Então, venham acompanhando também. Olha aí. Então, a gente tem, esses são muitos talentos, é maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei se eu voltei. Quando a mulher empreendedora na moda recebe o apoio certo, o resultado é local, nacional e internacional, né? E que apoio é esse, gente? É aquele apoio. Aqui tem uma expertise, né? Uma mulher aqui de faculdade que criou, né, cursos aqui. Então, quando a gente faz o curso, a gente começa pequeno, gente. Aí a gente tem gosto por aquele negócio, tem propósito. Eu acredito muito hoje, a moda do Ceará ela é muito autoral. E quando a gente tem propósito, não cria uma coisa por criar, é porque vou sair daqui, eu podia ter saído impactada lá no evento lá das funerárias, né? Do mercado funerário. Vou botar uma funerária, dá dinheiro. Mas o que é que eu vi muito ali? Propósito, né? Inclusive, a presidente que estava lá, que é nossa, uma maravilhosa, a Iracema, eu acho que a Ternura, algumas empresas aqui são delas, é um amor, gente. Até a forma de embalsamar, sabe? De você cuidar daquela pessoa que já não está mais aqui conosco, ele continua sendo ali para a gente um ente, né? Até que se vá completamente, que a gente não veja mais. Mas também existe todo o cuidado. Então, quando a coisa é autoral, quando a coisa é de propósito, é de coração, a gente tem mais resiliência. Porque para empreender, como eu já falei, é preciso ter força, sabe? É preciso se acorda naquele dia achando que vai dar tudo errado. E você, e tem mais, aquela força ela tem que vir de você, porque não vem de ninguém. Você não vai ter teu marido ali, que ele também está preocupado com os BOs dele, com os propósitos dele. Às vezes empreende, né? É, juntos, mas normalmente essa força ela tem que vir da gente. Ela tem que vir de nós todo santo dia. E quando a coisa é feita com propósito, se você nasce com propósito, quando você está para escorregar, você diz, ei, eu entrei aqui porque eu tinha um propósito. Porque dá vontade de desistir muitas e muitas vezes. Aí você lembra do tanto de pessoas que estão com você ali, do tanto que você fez, da diferença que você faz na sua vida, não só na sua, que aquilo lhe dá prazer, como na das outras. Aí você vai voltando, mas você tem que fazer esse exercício diário. Gente, tempo. O que vem por aí? Acho que eu já estou terminando, não sei nem quantos slides já passaram. O que vem por aí, gente? As tendências, né? Moda circular e sustentável.
Então, a gente está o tempo todo trabalhando com moda sustentável, a gente está usando a palha, a gente está usando a escama de peixe. Tem uma empresa internacional que fez o maior sucesso, ela produziu tênis, gente, com nossa pele de tilápia. Vocês sabiam disso? Marca de bolsas. Então, gente, o Brasil é tão rico, rico em tudo que a gente possa imaginar. Então, nossa economia é circular, é sustentável. Digitalização e vendas online. Gente, eu não tenho tempo para nada. Absolutamente nada. Não sei como é a vida de vocês. Eu não sei mais nem o que é shopping. Vou no shopping esporadicamente. Hoje eu gosto de comprar online. E a gente ainda no artesanato, eu estou doida para comprar uns artesanatos, mas principalmente os pequenos, eles demoram a responder, eles não respondem. Então, ainda tem assim. Eu lá atrás, quando era mais jovem, fiz cursos, e tinha um professor que dizia assim: a gente gasta milhões, né? Eu digo, o mercado, nós gastamos milhões para fazer um telefone tocar, porque naquela época o telefone tocava. Tem gente aqui que não sabe o que é um fax, né? Mas naquela época, um pedido, a gente queria fazer um pedido para uma indústria, a gente fazia por fax, a gente escrevia, né, um documento no computador, nessa época tinha computador, mas você mandava por fax. Os pedidos dos vendedores, né, eu tinha distribuidora de alimentos no Nordeste quase todo, os pedidos do pessoal de Recife, da Paraíba, Pernambuco, Bahia, elas chegavam por fax. Era aquele rolo de fax chegando, e o pessoal trabalhando, passando aquilo. Eu, também eu acho que vocês ainda não sabem o que é um bloco de pedido de nota com 5 folhas de carbono, né? Então, os que estão rindo aí é porque já sabem do que a gente está falando. Então, a gente tem chão, viu, gente? Tem chão de coisa. Só que hoje, eu vim de tudo isso aí. Como eu não tenho tempo, eu mando mensagem: ei, tem roupa assim? Que eu não tenho tempo de ir na loja. Aí a pessoa diz: eu tenho. Tem umas que manda deixar em casa, que também já é um outro estágio. São empresas grandes, que têm segurança, que sabem o que é o cliente. Eu não vou indicar que vocês estão começando agora. O cliente aí manda a malinha, aí você pega, manda uma malinha, nunca mais vê. Não façam isso, tá? Então, a malinha ela é para aqueles clientes, né, fidelizados. Eu não sei nem como é que ele faz a pesquisa. Às vezes eu ligo para uma empresa, tem empresa que nega e tem empresa que eu nunca comprei que manda. Aí eu digo: vixe Maria, quando eu vejo o preço da roupa, eu digo: como foi que esse pessoal analisou o crédito para mandar essas roupas para cá? Então, tem que ter também isso também. Então, eles devem ter, como a gente tinha, por exemplo, na época que eu tinha distribuidora de atacado, a gente só vendia após uma análise, né? Mas está atento ao celular. Hoje é tudo muito digital, né? Então, a gente tira o nosso horário ali de expediente no almoço, manda: ei, tem sandália X, tem bolsa aí, está para mandar a foto, pronto. Aí manda a foto, você gosta, você vai comprar. Quando respondem. Eu queria comprar um vestido, gente, aqui, queria privilegiar o artesanato feminino. A Jana está à prova aqui que eu estou tentando. Mas eu não consigo ir nos cantos. E eu também não recebo resposta das que eu gosto, entendeu? Então, o mundo, de fato, ele é digital. As vendas hoje, elas são online. Então, o que é que a gente pode fazer? Fazer a venda online. Uma coisa que a gente precisa aprender, para você, a pessoa compra, gostou, você que gera um link, não é difícil, gera o link do cartão de crédito, a pessoa paga, depois você manda. E você ainda cobra para mandar, certo? Você ainda cobra, não é de graça, não. Você diz: a taxa de entrega é tanto, pronto, quem quer, compre. Eu compro assim, sem medo de errar. Então, vamos pensar nos pequenos negócios nesse processo também, certo? Consumo com propósito. Hoje, as pessoas consumem produtos que têm um propósito. Patu, Catarina Mina, eu acho legal, porque tem os projetos sociais por trás. Então, assim, de alguma forma, quando você tem propósito, a marca tem propósito, quem está nesse perfil do consumo com propósito, ele vai comprar com aquele propósito, ele volta para comprar naquela loja. Eu compro basicamente em 3 lojas, gente. Sempre. Então, quando a gente se identifica com aquela marca, quando aquela marca tem propósito, e o propósito é parecido com o seu, aquele consumo ele é mais recorrente. E parceria entre mulheres, né? Eu acho que essas parcerias de conversar, de estar com uma dúvida. Ninguém disse nada, eu estou sem noção, viu? Então, parcerias.
ter um toque, viu? Quando chegar na hora, bota aí 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos e a gente vai. Então, parceria entre mulheres. Se a gente está no mundo feminino, quais são as dificuldades? Porque eu me lembro desde a faculdade, você tem as rodinhas dos homens e a rodinha das mulheres, certo? É sempre desse jeito. Eu sempre estava na dos homens. Por quê? Porque eu sempre respirei negócio. Eu vou no supermercado, eu compro o meu pote de azeite, de margarina, pensando em 200 gramas equivale a quanto de 500 gramas. Às vezes eu pego a calculadora, eu faço o cálculo. Eu compro de 500 porque é mais barato que o 200. Como eu venho também dessa área, meu pai teve supermercado, então a gente sabe que quanto maior a embalagem, mais barato, e quanto menor a embalagem, mais caro. Então, tem esses detalhes, né? Que quem trabalha dessa forma, eu penso dessa forma. Então, as dores das mulheres são dores diferentes das dores dos homens, não se enganem, né? E os homens são mais fáceis, por exemplo. Também, né, gente? Ele não lava a cueca, ele não lava a meia. Ele vai para o trabalho dele, pode ver. O homem, normalmente, ele tem um jogo de futebol e tem o dia da cerveja com os amigos. Nós, mulheres, não fazemos isso, né? A gente tem o dia do nosso vinho? Algumas têm. Hoje eu já tenho. Mas por muito tempo eu não tive. Então, as dores das mulheres, elas são diferentes. E a forma da mulher pensar, ela também é um pouco diferente. Então, que a gente consiga ter essas redes de relacionamentos profissionais, né? Que a gente tem os clubinhos da Luluzinha, mas os profissionais, que isso aí funciona como uma mentoria. Você liga aí, fulano, eu estou com um problema assim, assim, assado, e fica mais fácil eu resolver dessa forma. Quando a mulher quer colaborar, né? Também quando não quer, não adianta. E os pilares, né, gente? Formalização. Quando você formaliza, você tem um ganho de escala, porque você cresce. A formalização, ela é o passo quando você quer crescer. Você formaliza, aí pode vir o crédito ou não pode vir o crédito. E aí vem o ganho de escala, porque na hora que você formaliza, você está preparado, você já bota uma pessoa no digital, aquele teu produto. Gente, quantas vezes eu vejo, principalmente na área de artesanato, peças belíssimas, que se você pega um design, uma pessoa na área digital, ele bota aquilo ali de uma forma que você compra com os olhos. Eu sou uma pessoa que eu escuto muito mal. Tem hora que eu escuto, mas não ouço. A pessoa fala, eu escutei, mas não ouvi. Entrou por aqui e saiu pelo outro, como diz meu pai. Eu sou visual. Eu compro pelo que eu vejo. A comida, a roupa, o ambiente. Então, a gente tem que pensar que nós temos pessoas que elas compram pelo tato, outras compram pelo cheiro, outras compram pelo visual. Nós compramos pelos 5 sentidos, nós compramos pelo que ouvimos, né? Então, isso aqui, ganho em escala, você não precisa você pensar em vender 1.000 peças. Eu vendo 10 peças por mês, eu quero vender 15. O que é que eu vou fazer? Procura um consultor do Sebrae, que tem vários cursos, gente, gratuitos, para a gente entender. Só como usar, só como fazer um design, pega o WhatsApp, já coloca logo o catálogo ali. Quando a pessoa entra, você já tem um catálogo pronto para mandar, né? Então, isso facilita. Inovação digital e sustentabilidade. Eu acabei de falar também. Exportação e marca autoral. Então, esses são os pilares, né, de quem quer crescer no empreendedorismo, se formalizar, procurar capacitação, conhecimento. A inovação digital, ela precisa, o mundo hoje é digital. A gente compra na Shein, veja lá. A gente vai lá na Shein, tem 300 possibilidades. Procura uma pessoa, gente, eu quero botar só 10 produtos. Por que a gente não pode comprar uma marca cearense, uma marca local, digitalmente? A gente pode. Bota lá no carrinho, sei lá. Vamos pensar nisso. Quem quer crescer um pouquinho, não precisa crescer muito, não. Eu vendo 10 peças por mês, quero vender 15. Você já dá um up, entendeu? Como é que eu faço? Pega a rede de mulheres, faz uma replicar para outra. Pode me marcar tudo que vocês virem aí de moda cearense, de moda autoral, de artesanato. Pode marcar meu arroba, que está aí no final de novo, que eu quero saber que eu estou precisando. O Ceará se consolida como polo de moda que une identidade nordestina, tecnologia e protagonismo feminino. Quando a gente fala em tecnologia, gente, as grandes empresas, elas, para ter escala, elas precisam ter inovação tecnológica. Porque para você ter escala, você precisa ter as melhores máquinas.
Só que aí eu estou falando no empreendedorismo lá na frente. Então, quem tem indústria sabe que para você ampliar, tem máquinas que produzem 100 peças em poucas horas, tem outras que produzem 300, 500 mil peças. Então, vai também do nível, do estágio que a sua empresa está. Né? Ninguém comprou uma máquina para produzir 10 mil peças, podendo produzir 1.000. É um gasto desnecessário, você tem que ir por etapas. Então, vai sempre por etapa. Passei, não foi? Estamos chegando ao fim. É hora de costurarmos não só roupas, mas o futuro da moda cearense. Mulheres à frente, tecnologia ao alcance, mundo com destino. Quando uma mulher empreende, uma cidade inteira prospera. Por que eu digo isso, gente? Porque o mundo de hoje tem muitas mulheres que estão provendo seus lares sozinhas, né? Então, é bonito a gente ter essa independência, por exemplo, na época da minha mãe, você não podia separar, tinha que morrer com um homem que prestasse ou que não prestasse, você tinha que estar lá junto, né? Hoje, graças a Deus, nós não somos mais obrigadas, né? Assim, já tem menos, não é que nós somos, ainda tem muito preconceito nisso, mas as mulheres mais jovens, elas não estão tão mais presas a essa posição do passado. Então, elas já conseguem se livrar de algumas coisas que já não fazem bem. Mas a gente criou uma quantidade de mulheres, né, que são mães, que administram seus lares imenso. E não é fácil. Com marido bom ou ruim já é difícil. Imagine sozinha. Então, a carga ela é muito maior. Então, quando uma mulher empreende, ela está empreendendo para a família dela, para ela, porque aí a gente entra na autoestima, né? Uma mulher que produz, ela tem luz própria, ela tem autoestima. A, 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 a geração de renda, ela nos dá a possibilidade de nós morarmos, né? De nós termos nossa casa, de nós termos nossa autonomia, de sustentarmos nossos filhos, botá-los na escola. Então, é muito digno, né, de uma mulher, quando consegue empreender, que a cidade prospera em todos os aspectos. Hoje, cada mulher que conseguir gerar renda, que colocar um filho numa escola, já é um nível de prosperidade. Se a gente consegue colocar uma criança hoje para ter educação, com a educação tão precária que a gente tem. Então, vamos pensar em geração de emprego e renda, vamos nos olharmos mulheres, né? Sei que não é fácil, a mulher, a gente foi ensinada, eu não sei exatamente como, a competir. A gente, né, tem essa ancestralidade que a gente escuta um pouquinho, que eu nem entendia isso, só vim entender depois que eu vim fazer terapia, que a gente vai passando e a gente não entende porque a gente tem que sentar com as pernas cruzadas e não sei o quê, aquela coisa toda, enfim. E isso é muito das gerações que a gente vai passando e a gente precisa se desprender dessas coisas. Então, eu fico muito, muito, muito feliz quando eu vejo uma mulher que ela consegue empreender, não mulher sem solo, né? Mas porque ela tem autonomia. Essa mulher ela vai passar por situações de uma forma muito mais amena do que se ela fosse completamente dependente. E, gente, nós temos sonhos. Minha avó teve sonhos, minha bisavó teve sonhos. Minha mãe teve sonhos que ela não conseguiu realizar. Hoje a gente consegue. Então, isso aqui, ó, a prosperidade de uma mulher prospera uma comunidade inteira, porque hoje a gente tem condição de executar aquilo que a gente sonha, coisa que minha bisavó não teve, minha avó não teve, minha mãe, tenho certeza absoluta que também não teve. Minha mãe era cabeleireira, viu, gente? A melhor cabeleireira da cidade. Até hoje ela queria, sabe qual era o sonho dela? Ser médica. Aí casou, parou, nem cabeleireira foi mais, foi criar filha, aquela coisa toda, enfim. Então, a gente precisa, inclusive, orientar e dar oportunidade para os nossos filhos, principalmente as mulheres. Isso é um legado que a gente tem que passar, viu, gente? A mulher da moda não costura apenas tecido, ela costura impacto, né? Então, a gente já falou sobre tudo aqui, impacto, a costura especificamente, né? Como eu venho desse mundo mais corporativo, a costura especificamente, ele é um respiro na alma que eu vejo das mulheres, né? Então, a gente tem nossos ateliês, tem mulheres lá
que elas são sobreviventes. A costura torna elas, traz ela para uma realidade, para um plano diferente do que ela imaginava. Então, quando eu digo isso aqui, né, que a costura não é só o tecido, ela costura impacto, porque é impacto. É impacto na autonomia, na geração de emprego e renda, é impacto na autoestima, é impacto na própria mulher. Então, essa mulher ela tem uma autonomia, ela começa a ter uma força que é incompreensível. E aí a gente vê os talentos surgirem, né? Porque a gente pensa que não tem talento. Mas a gente tem o talento, a gente só não sabe qual ainda. Então, na moda, eu vejo muito isso, os talentos, né, desaflorarem, saírem ali de dentro da mulher. Então, acho lindo, assim, é impactante. Opa. Para onde eu tenho? Acho que ainda tem mais um slide aqui. Dá para passar por aí? Vai terminar. Gente, vocês estão... Passou? Pronto. Acho que esse é o último, né? Então, gente, é isso, né? Eu tenho um projetinho que eu criei agora, que se chama Elas Geram Futuro. Eu lancei há 2 semanas. E aí eu vou encerrar aqui dizendo a todas vocês, gerem o futuro. Esse gerir, quando eu criei, né? Elas geram o futuro, é de gerir mesmo da mulher. Vem de gestão, vem de tirar isso de dentro da gente, né? De gestar. Então, o meu apelo aqui para vocês, eu quero dizer que eu hoje falo com muito propósito do empreendedorismo. Eu sou uma pessoa que eu também venho do interior. Eu sou filha de um homem que foi um homem muito pobre, né? E, graças a Deus, ele conseguiu vencer através do empreendedorismo. Foi o que eu aprendi na vida. E hoje eu estou, né, na condição de trazer essa voz, principalmente para a mulher, que eu sei que não é fácil. Então, me dá muito prazer. Muito obrigada pela escuta. Aqui está meu Instagram. Podem me procurar por lá. Eu respondo normalmente a todo mundo quando eu tenho tempo de madrugada, tá? Normalmente esse tempo é madrugada. Mas no Instagram não tem problema, o WhatsApp é que vocês escutam, mas Instagram depois vocês que vão verificar. Agradeço aqui, né, o tempo. Não me deram tempo, eu disse que eu falava demais, então, enfim, estou à disposição. Muitíssimo obrigada pela escuta. Sentar para... Se alguém tiver alguma pergunta para a Cris ou quiser fazer alguma consideração. Alguém tem? Todo mundo está... Então, Cris, a gente queria muito agradecer a sua... E vocês estão com medo, hein? Não é? O que aconteceu? Também achei tímidos. Ninguém começou a empreender e parou, ninguém começou a empreender e quebrou, ninguém começou a empreender e está no auge do sucesso. Não, não é possível. Eu contei aqui uma série de coisas, não estou ouvindo nada, não aceito. Quero pelo menos 2 pessoas aqui para contar o que aconteceu, se vocês já começaram, deu certo, se vocês precisam... Aí sim, não, eu vou viver essa vida sozinha de jeito nenhum. Esse mico aqui... Eu deixei vocês com medo. Foram as ombreiras do Didi Mocó, foi? Da próxima vez eu venho de vestidinho, gente, artesanato. Aí vocês não vão ficar assim. Oi, boa tarde. Eu sou Elaine. Vou tentar fazer uma descrição melhor dessa vez. Sou baixinha, sou parda, cabelo meio loiro, meio com luzes. Estou vestindo, eu estou do lado esquerdo. Estou vestindo vestido branco com preto, um casaco de crochê colorido, uma sandália vermelha e só. É mais ou menos isso. Então, empreendia em Recife. Estou voltando para cá. Qual o caminho? Qual é a área que você está atuando? Moda, fitness, roupas para yoga, roupas sustentáveis.
tecido biodegradável. E como foi que você já começou? Você já tem, você já está produzindo? Me conta o estágio, como é que está? Tá. Já produzo, mas nesse momento eu parei por problemas pessoais, dei uma parada na marca, e aí fiz a transição para cá, a mudança para cá, e estou tentando voltar e ver como que está por aqui. Sou formada em design de moda, sou modelista, eu mesma que modelo, né? Eu fiz na faculdade, fiz vários cursos no decorrer. E lá em Recife, a moda ela também é muito bem assistida pelo Marco da Moda, que é um aparelho público-privado, e eu me formei pelo Senac, que também já é uma instituição de ensino muito renomada, todo mundo conhece, né? Renomada e muito boa lá. Acho que é isso. Eu te oriento inicialmente sem entender se o teu negócio vai ser Fortaleza, Ceará, entender esse mercado de moda, como ele funciona aqui. Quais são as marcas, né? Se você já pesquisou isso, o que eu posso te orientar assim, primeira coisa, quando eu vou empreender, e que eu sugiro que alguém vai empreender, é que ela busque, é uma coisa que todo mundo sabe, mas é importantíssimo que você identifique o mercado. Quem são teus concorrentes? O que é que o público de Fortaleza, né, consome? Porque se você for ver hoje, esse movimento que a gente tem na beira-mar de Fortaleza, né, que é a corridinha de manhã, que está famosa, já tem meme aí no Brasil todo, isso é um negócio muito próprio nosso, né? Essas assessorias de corrida. Então, você não vê muito isso em outros locais. Até agora tem a modinha que eu não tive tempo ainda de ver, né? Porque eu não estou correndo lá, mas quando eu começar a correr, eu tenho que me cuidar, porque a gente tem até a modinha da cor das meias, né? Então, tem meia que é para paquerar, tem outro que é para namorar, tem outro que é para dizer que é casado. Então, a primeira coisa que eu te indico é estuda o mercado de Fortaleza, quem são essas marcas, quando elas começaram, né? Para você ter ideia do tempo de maturação dessas marcas, como elas, né? Dá uma stalkeada. Eu, normalmente, quando vou ver a história de vida de alguma empresa, eu vou até lá embaixo para saber quando aquela empresa começou, ou aquele profissional, quando ele começou a fazer. Porque a gente muda muito, né? Por exemplo, tem perfis, se você for olhar meu perfil profissional, meu perfil normal, que não é tudo junto, não separei, há dois anos atrás eu não postava nada, só minha vidinha pessoal. Depois que eu entrei na área pública, eu comecei a postar. Tem algumas postagens na área do empreendedorismo, de palestras que eu comecei a fazer. Então, de 2 anos para trás, você não vai encontrar nada sobre a minha vida, sobre as minhas empresas lá. Porque eu não vendia nas redes sociais, né? Tinha a marca das minhas empresas que vendia com a marca das empresas. Então, o que eu posso te orientar é dar uma olhada, ver o teu perfil, porque às vezes a gente, né, se é que você diz que tem uma moda sustentável, né, como eu disse a você, propósito ele é tudo. Você estuda o mercado, você vê mais ou menos o que é que o público quer, vê o que já tem, né, o que funciona para você. Eu acho que esse é o primeiro caminho. E eu posso te dar uma outra dica. Me procura quando terminar. Eu tenho uma amiga que empreende nessa área. Ela é a Let Fit. Ela já, né, ela ela é contadora e ela tem essa empresa, né, nessa área de fitness, já trabalha há bastante tempo. Eu posso te colocar em contato com ela, de repente, para você ter uma mentoria de como ela começou e você saber mais ou menos o que é que acontece aqui. Porque quando converso com a pessoa, eu pergunto os desafios, mas pesquisa antes, me procura e eu boto você em contato para você ter essa pequena mentoria aí, para ver como é que você... Eu não empreendi nessa área, então esse é o primeiro... Agradeço, Cris. É. Agradeço. Muito E é uma obrigada. marca que vem crescendo muito, né, Alete? Muito mesmo. Ela começou disso, de um propósito. Ela continua com o escritório de contabilidade, né? Ela foi sócia na área de contabilidade com um cunhado meu. E eu comecei a comprar, ela começou a fazer e a colocar em alguns espaços específicos. Ela entrega hoje em casa, enfim. Então, começou de um propósito dela, ela tinha esse sonho. Então, deu certo. Mais Oi, alguém? Cris. Aqui. Pronto. Oi. Boa tarde, meu nome é Marla, eu sou alta, estou usando uma calça vinho e uma camisa estampada, mangas 3/4, e sou branca e tenho cabelo cacheado. Cris, parabéns pela tua palestra, gostei muito.
Hoje, o meu posicionamento é designer de jornadas profissionais. É um posicionamento diferente. Eu atuo no público feminino diretamente, né? Apesar da minha formação ser administração de empresas, com pós na área de estratégia, gestão e neuropsicopedagogia. Então, assim, durante muitos anos eu atuei na área da educação, trabalhei em autarquias públicas federais e bancos e um monte de instituição com muito público masculino, né? E aí eu comecei no autoconhecimento e eu tive um chamado de levar como missão de vida algo para o público feminino, como se fosse um resgate mesmo, na parte de carreira, na parte de resgatar a própria essência, a própria história de vida. E de uns anos para cá, eu estou com uma agência que constrói jornadas, ou seja, nós construímos narrativas lúdicas e estratégicas para posicionar mulheres no mundo digital. E a minha pergunta é, eu estou num evento aqui de moda, né, que eu acho que se conecta muito porque o público é eminentemente feminino, né, só que muitas vezes, nos últimos anos, por alguns contextos pessoais, eu fiquei muito nos bastidores, até para aprender mais sobre tecnologia, que a gente tem na empresa, inteligência artificial, a gente utiliza agentes de IA dando suporte às alunas, né? E a gente realmente conectou o autoconhecimento, o design e a tecnologia para contar a sua história. E aí nascem produtos, nasce um ecossistema de vários produtos que podem ser ligados a serviço, a mentoria, a cursos online, área de membros, e-books. Então, tem muitas possibilidades. O que eu quero te perguntar é a mesma pergunta que ela fez. Como que você, olhando para esse modelo de negócios enxuto, que eu estou falando aqui de uma forma muito simplista, como que você conectaria isso com uma pessoa que está nos bastidores e que precisa mostrar o que faz com um diferencial muito claro, né? Mas é um produto high ticket, ou seja, eu preciso de um público, eu atendo poucas pessoas, porque o que a gente faz é muito artesanal, mas, ao mesmo tempo, um público muito qualificado, né? Que tem um nível de consciência maior e que já quer ter essa presença digital. Quais os caminhos? Eu te oriento a dar uma olhada. Existem inúmeros eventos, né, de mulheres acontecendo em Fortaleza. Inclusive, tem um agora que eu esqueci, até uma amiga minha, eu palestrei o ano passado. Eu sugiro você começar a se posicionar nas redes sociais com essa expertise, colocar essa expertise, procurar grupos de mulheres, que são inúmeros que a gente tem aqui em Fortaleza, começar a participar, palestrando, falando sobre o teu produto. As pessoas elas só vão conhecer a partir do momento que você trouxer isso à tona. Então, primeiro passo, formata bem direitinho essa ideia, pega teu Instagram, transforma isso, certo? Coloca tudo isso lá, procura esses movimentos de mulheres que existem aqui em Fortaleza para você começar tanto participando, indo, depois se posicionando e se oferecendo mesmo para palestrar e falar sobre isso. Então, tem muitos eventos que nós somos convidadas. Ninguém é convidado por acaso, né? Ou você tem expertise naquele assunto, tem alguma coisa a trazer, e muitas vezes existem parcerias. Então, o primeiro momento monta o teu negócio, cria um portfólio, começa a se apresentar nesses grupos. Eu também posso te indicar inúmeros grupos. Por exemplo, eu fiz um evento agora, o Helios Gera um Futuro, que é uma jornada de empreendedorismo, ele vai ter vários desdobramentos. De repente, a gente pode estar levando para as mulheres, né? Nesse momento, eu levei o Banco do Nordeste para falar sobre microcrédito, que é uma coisa que a gente precisa, e eu acho que as pessoas precisam conhecer, porque a grande maioria das mulheres não sabem. E quando eu falo em microcrédito, gente, não é crédito de 100 mil, não, é crédito de 5 mil, de 1.000, de viabilizar a compra de uma máquina, sabe? São coisas que podem ser pequenas e grandiosas. Eu levei um pessoal, uma amiga também, que começou comigo lá atrás, que tem uma empresa maravilhosa na área de tecnologia e inovação, que está hoje dentro de um hub da Unifor, recebeu um aporte de 2 milhões nesse projeto dela. Ela tem uma ferramenta que ela vende para empresas de varejo, que por exemplo, supermercado, né? Eu fui para a APAS com ela em São Paulo há uns 3 anos, e os supermercados elas compram para fazer comparativo de preço. Então, a pessoa que compra a ferramenta dela, se ela quiser hoje, ela entra lá, eu quero o preço do leite ninho em todos os supermercados de Fortaleza, ou do Brasil, ou do Ceará. E aí, esse supermercado, ou atacado, ou qualquer outro segmento, ele vai ter, e ele consegue precificar, consegue, inclusive, fazer as promoções em dias diversos. Aqui a gente tem diversos supermercados, né? Então, se é o Frangolândia Farro Leite,
e o Pão de Açúcar faz a promoção do leite na segunda, ela com essa ferramenta, o dono do supermercado, ele vai fazer o leite dele no outro dia, para chamar o público, né? Então, eu aconselho, você também pode me procurar. Tem vários desses eventos acontecendo, né? Eventos de mulheres que conectam mulheres. E o primeiro momento, esses eventos de conexão de mulheres, o network ele é super importante. Então, o primeiro momento, você tem que aparecer e se apresentar para esse contexto de mulheres, mostrando o que você tem. Porque aqui não adianta a gente ter uma ideia, gente. A gente tem que tirar ela e botar ela no mundo. E outra coisa, se você tem uma ideia, não bota no mundo, pode dizer, existe uma história de éter, você já pensou, ele já está no mundo. Em algum momento, alguém captura aquilo e vai para o ar. Então, bota. Bom, e outra coisa, o feito é melhor do que o perfeito. Você vai fazer hoje, você aprimora amanhã, mas você faz. É isso. Obrigada, Cris. Mais alguém? Cris, muito, muito obrigada, viu? Você, acho que com certeza que inspirou muita gente, abriu aí a cabeça de muita gente para que a gente possa empreender, ter essa coragem, essa força para seguir em frente e acreditar que é possível realizar esse sonho. Muito obrigada.